Olá, eu sou o professor Cadu Souza, do Departamento de Física da UF. Essa videoaula faz parte do conteúdo da disciplina Física Experimental 1. A propósito, essa é a primeira videoaula da disciplina. Eu vou abordar aqui os objetivos gerais do curso, os objetivos gerais da Física Experimental 1 ou da FISESP 1 e o conteúdo a ser abordado na nossa primeira aula prática, ou na nossa primeira aula presencial. De mais informações como cronograma e critérios de avaliação, você obtém no Google Classroom. Muito bem, objetivos do curso. Objetivos da Física Experimental 1. Introdução à análise de dados experimentais. Análise crítica dos resultados obtidos nas práticas. Então você vai fazer práticas. Então você vai usar o conhecimento que você obteve ao estudar os dados experimentais, ou como se analisa dados experimentais, para fazer uma análise crítica dos seus resultados, nas experiências que vocês estão fazendo nas aulas práticas. E por fim, desenvolver a descrição escrita dos resultados obtidos, dos resultados e das análises que vocês fizeram. Então, esses são os objetivos gerais do curso. Mas, por que estudar Física Experimental 1? Bom, basicamente aqui eu estou listando duas coisas, apenas duas. Desenvolver funções tecnológicas. Aqui, no curso de Física Experimental 1, a gente basicamente está trabalhando com conteúdos da área de exatas. Então é o que a gente vai fazer, desenvolver coisas na área de tecnologia. E desenvolver ciência e tecnologia, né? Bom, todavia, a gente sabe que a ciência sempre esteve e está sob ataque. Isso quer dizer o seguinte, né? Então, só para ilustrar isso, eu vou pegar aqui dois casos, que é o caso do Galileu e o caso do Newton. Então, Galileu, ele verificou que o planeta Vênus tem fases, como a nossa Lua. E isso, de certa forma, comprovava o sistema heliocêntrico. E por isso ele foi duramente perseguido pela igreja na época que era o poder. E, além disso, o Galileu construiu pêndulos, estudou pêndulos e fez a seguinte conjectura. Era basicamente de que todos os corpos em queda livre caem sobre a aceleração constante da gravidade. Então são esses resultados do Galileu e ele foi perseguido, enfim. O conhecimento dele foi desenvolvido por ele, foi perseguido, não somente o conhecimento, ele também. Um outro que foi perseguido foi o Newton, né? Então o Newton, os seus conhecimentos, tanto de mecânica quanto de ótica, né? Ele também teve vários trabalhos sobre ótica, teve seu conhecimento à prova lá, né? Então, anos depois de sua morte, um importante pesquisador, escritor alemão chamado Goethe, o Goethe, por exemplo, é o precursor do romantismo europeu. Então ele escrevia livros, literatura e tudo mais, e também fez um estudo sobre cores. Então ele fez a chamada teoria das cores, que associava cores a sensações. Então, para o Goethe, foi uma pessoa muito importante que viveu depois do Newton, anos depois dele, ele dizia que, na verdade, tudo que você precisava saber sobre as cores estava na essência dela. Ou seja, a essência das cores se percebe no pôr do sol. Então, associando sempre as cores com as percepções. Então, é um conhecimento que não é científico. Basicamente, ele tem muita utilidade, sobretudo no mundo da arte, mas não é um conhecimento científico. Muito bem. Hoje em dia também não é diferente, né? A gente está vivendo aí uma situação de pandemia ainda e a gente sabe que por muitas vezes, ao longo dos últimos anos, aí, a gente teve o conhecimento ignorado, simplesmente ignorado, e isso tem um preço que a gente sabe, né, muito bem qual é. Bom, de qualquer maneira, né, para frisar aqui que é importante a gente reconhecer que a visão científica ela não invalida outros tipos de visões de explicação do mundo. Mas é muito importante que a gente saiba que a ciência tem um seu local. Então, as coisas estudadas pela ciência, elas têm o seu local de aplicação, de aplicabilidade, de resultados, né? E a gente vive numa sociedade tecnológica que é fruto do conhecimento científico. Então, para começar aqui, de fato, né, a discutir aqui esse conteúdo, eu vou ilustrar aqui com a frase do Einstein, né? Eu gosto muito dessa frase, especialmente, que é: o que a natureza tem de mais incompreensível é o fato dela ser compreensível, né? Isso aí é a frase do Einstein. De fato, ela resume bem a essência do que a gente está fazendo aqui, né? Bom, então, voltando aqui, a palavra ciência, ela vem do grego scientia e significa conhecimento. Mas qualquer conhecimento, ele é científico? Essa é a pergunta. Bom, já dando a resposta aqui, nesse mesmo vídeo, para ser
científico, o conhecimento deve ser desenvolvido seguindo alguns preceitos. Então, você desenvolve o conhecimento seguindo alguns preceitos. E esses preceitos são o que a gente chama de método científico. Então, o método científico é muito geral. Cada área do conhecimento, a ciência, a biologia, a geografia, cada área usa de alguma forma um pouco diferente o método científico, mas, a rigor, esses 4 pilares eles são seguidos sempre que você quer desenvolver um conhecimento científico. Né? Claro que cada área tem suas especificidades de acrescentar uma coisa ou outra, e não se trata nesse vídeo aqui de discutir o método científico. Mas muito bem, sendo científico o conhecimento desenvolvido, ou seja, seguindo aí esses 4 pilares aí, esse conhecimento ele pode ser reobtido por qualquer outra pessoa que siga os mesmos passos da experiência original, tá? De forma que ele tem reprodutibilidade. Então qualquer pessoa pode reproduzir essa experiência. Isso é muito útil, sobretudo para a tecnologia, né? Então, de forma um pouco mais detalhada, vamos lá. Observação e experimentação. Primeiro pilar aí do método científico. A ideia básica é que a experiência é o juiz supremo de validade de qualquer teoria científica. Então você pode fazer uma teoria, ela pode ser muito bonita, pode ser muito complexa, pode ser perfeita, mas se ela não for condizente com a natureza, ela não serve, ou seja, não é científica. Então você tem que fazer as experiências e tomar os resultados, e são coisas que a gente vai treinar muito aqui, vai trabalhar muito na FISESP 1. Abstração e indução. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, às vezes você quer estudar um fenômeno, mas a gente sabe que na natureza um fenômeno ele tem várias especificidades. Por exemplo, alguém quer estudar o movimento da Terra. A gente sabe que a Terra não é uma esfera, ela é um planeta, ela tem os oceanos, tem toda uma dificuldade ali. Então você tem que fazer uma abstração, ou seja, tirar o que de fato é importante para você conseguir verificar, de acordo com a sua teoria, com a sua conjectura, o que vai acontecer. Tá? Então fazer essa abstração, essa indução. Então se você, por exemplo, quiser estudar o movimento da Terra em torno do Sol, basta você considerar ela como um ponto. Isso, na verdade, é uma aplicação direta aqui dessa indução, ou seja, abstração e indução. Leis e teorias físicas. Então, uma vez que você faz essa abstração, você é capaz agora de prever leis. A lei de Newton, no caso aqui, as leis de Kepler, lei das áreas de Kepler, lei do Newton, lei da gravitação universal. Uma vez que você já tem um corpo de vários resultados de experiências diferentes, né, e nas situações que elas valem, você consegue fazer as leis físicas. E por falar nas situações que elas valem, o último aspecto, e é fundamental no método científico, é o domínio de validade. Então, pegando como exemplo as leis de Newton, a gente sabe que elas valem no nosso mundo macroscópico. No mundo microscópico, átomos, moléculas, você não pode usar as leis de Newton, elas simplesmente não funcionam lá. Ou se forem fenômenos com velocidades relativísticas, velocidades próximas à da luz. Você também não vai poder conseguir usar você não vai poder usar as leis de Newton lá porque simplesmente não funciona. Então isso é o que eu chamo de domínio de validade. É a mesma ideia de domínio de função que a gente aprende lá na matemática. Muito bem. No link da descrição desse vídeo você vai ver um material muito bacana sobre o método científico. Tá? Confira lá. Bom, na FISESP a gente vai abordar o método científico, né? Todas as etapas do método científico, de fazer experiências, concluir os resultados, fazer análise crítica, né? E tudo isso vai ser no pano de fundo de experiências de mecânica. Então você provavelmente está fazendo, se não já fez, um curso teórico, né? Física 1 teórica. Então essas experiências que a gente vê lá na teoria, elas vão ser abordadas aqui nessa disciplina. Essa disciplina ela vai ter aulas virtuais, ou videoaulas, como essa que estou gravando aqui, e vai ter as aulas presenciais, são as aulas práticas que você deve estar lá para realizar as experiências e obter os dados, fazer as análises e tudo mais. Nessa primeira aula, a gente vai estudar o quê? A obtenção de dados experimentais, mas especificamente voltados para medidas de comprimento. A gente vai usar aqui instrumentos de medidas de comprimento. Mas é importante frisar que qualquer medida, na verdade, a maior parte das medidas que a gente faça, ela sempre é basicamente o quê? É um número seguido de uma unidade, que é o que o instrumento te fornece, né? Então, se você mede, por exemplo, a temperatura, é um número, 20 graus Celsius, aí tem uma unidade, graus Celsius. Se você quer medir um ângulo, aí você vai usar um transferidor, aí é graus, por exemplo, e é uma régua comprimento, pode ser centímetro, milímetro, metro, enfim, várias possibilidades. Então, de forma
direta e assim, muito automática uma medida é uma comparação. Um ato de medir é um ato de você fazer a comparação de alguma coisa com algum padrão. Né? Então você tem um objeto e você quer medir com a régua, você vai comparar aquele objeto com a régua. E aí você vai tirar a sua informação automaticamente a partir dela. Então, como está nesse exemplo aí, né? Eu tenho um objeto, é um apagador de quadro branco, ele está sendo medido aí por uma régua, como vocês podem ver. E essa régua, ela está calibrada em centímetros. E a precisão dela é de meio centímetro, 0,5 centímetro. Né? Então, olhando com um pouco mais de detalhe essa figura, a gente vê que esse apagador ele tem 14,4 centímetros. É o que está aí sendo mostrado nessa fotografia que eu fiz na hora de preparar esse vídeo. Então, observe, é um número, 14,4, seguido de uma unidade. A unidade é o que o instrumento dá, centímetros. Mas, por que eu botei 14,4? Não poderia ter colocado 14,45, 14,43, ou ainda 14,452. Ou seja, são números com precisões diferentes. Por que eu não faço isso? Né? Na verdade, eu mostrei aqui a fotografia e a gente viu que de fato existe uma dificuldade técnica, né? E essa de estimar essas medidas. Ou seja, eu vou olhar ali e vou achar mais ou menos quanto que ela vale. Então, se você bota um número muito preciso, você pode estar cometendo, você fatalmente vai estar usando uma informação que você não tem. Tá? Então, a pergunta que fica é, qual a precisão que devemos utilizar? Ou seja, quantos algarismos depois da vírgula eu vou utilizar? Basicamente, a precisão depende de duas coisas. Do instrumento de medida, né? Então você tem um instrumento, quanto mais preciso for aquele instrumento, maior vai ser a sua precisão na medida, maior pode ser a sua precisão na medida. E a condição de medida. Às vezes você tem um instrumento que ele é muito preciso, mas você tem que medir alguma coisa, por exemplo, no teto, e você não tem uma posição boa de medir, então você não vai conseguir tirar o melhor daquele instrumento. Também é uma coisa que deve ser ponderada. Bom, vamos lá, vamos por partes. Então vamos olhar inicialmente aqui o instrumento de medida. Vamos entender ele aqui nesse caso especial que já está sendo ilustrado no slide. Tá? Então, para fazer isso, eu vou descrever aqui, vou conversar aqui sobre um critério. Vamos criar um critério para fazer essa medida, né? Então, o critério vai ser o seguinte. Veja se é razoável. Pensa aí. A precisão é dada pela resolução do instrumento. Então, se a régua é de centímetros, a precisão vai ter que ser em centímetros. Eu não posso obter precisão, sei lá, muito menor do que 1 centímetro, talvez milímetro, enfim. Então, eu vou ter que dosar, ou seja, eu vou ter que verificar o meu instrumento e ver qual é a precisão dele. Então, nesse caso aqui da figura, a régua ela tem uma resolução de meio centímetro. Portanto, é natural que a precisão da medida deva ser com uma casa depois da vírgula. Né? Então, a resolução da régua é de meio centímetro, então eu consigo ver bem essas diferenças ali nesse intervalo, então é razoável, né, que a gente consiga ter uma casa depois da vírgula, ou seja, uma precisão de, vou chamar aqui dessa de décimos de centímetro. Assim, eu na figura observo aí 14,4, mas talvez você não queira concordar comigo, não, 14,3, acho que 14,5 não, né? Está claramente menor do que 14,5. Mas tem uma dúvida ali, mas enfim, a precisão ela já te dá ali uma certa ideia de qual é o tamanho do objeto e qual é a certeza que você tem naquela medida. Tá? E aí agora a gente pode prolongar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a discussão aqui e expressar uma incerteza. Então, como eu apontei aqui agora há pouco, você pode ter ficado na dúvida, 14,4, 14,3, a medida foi... Não sei. Então, você pode contabilizar essa dificuldade na medida em termos da incerteza. A incerteza é um número que vem acompanhado da medida, do número. Né? E ela sempre vem como mais ou menos, porque ela dá a ideia da incerteza. Né? Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui 14,4 mais ou menos 0,5 centímetros, quer dizer que essa minha medida está entre 13,9 e 14,9. Tá certo? A ideia de precisão, de incerteza é justamente essa. Você tem uma faixa de validade ali. E a maneira
correta de se escrever isso não é os intervalos em si, 14,4, mais ou menos a incerteza que você está supondo. Então, qualquer medida experimental, ela é sempre assim, uma estimativa é o que o instrumento te dá, mais ou menos uma incerteza. Tá? Então, a estimativa e a incerteza devem conversar. Observem que ambos têm uma casa ou um algarismo depois da vírgula, porque o instrumento dá isso. E a incerteza é de acordo com o que você tem de confiança do resultado. Nesse caso, está exagerado, né? Incerteza de 0,5 centímetros é uma incerteza exagerada, né? Porque eu estou vendo ali o objeto ali, ele não é 13,9, né? Então, eu poderia botar uma incerteza menor. Então, eu estou fazendo essa análise crítica. O instrumento ele tem uma resolução de 0,5, mas eu ainda consigo estimar uma incerteza. Como o próprio nome já diz, a incerteza é onde você vai ter ali aquela faixa de segurança que está o resultado contido. Tá? Então, por exemplo, eu poderia expressar isso aqui como 14,4 mais ou menos 0,2. Já é uma certeza razoável, ou pode ser mais criterioso. Podia chegar e dizer assim, 14,4 mais ou menos 0,1. Ambas as maneiras estão corretas, né? Claro que vai ter situações em que eu vou usar essa informação da medida para outra coisa. E se eu tenho uma informação pouco precisa, com a incerteza muito grande, isso vai me dificultar na obtenção de outros resultados. Então, é importante que a gente saiba tirar os resultados, ou seja, expressar os resultados, estimar adequadamente a sua incerteza. Então, não existe uma regra geral que eu tenho que olhar para o instrumento, ela sempre assim, porque tem várias dificuldades que estão associadas. A dificuldade de medir a peça, por exemplo, se for no teto, enfim, tem várias... Então, você vai ter que ver o instrumento que ele te dá e ver a confiança no resultado que você tem. Não é difícil, mas assim, é uma coisa que a gente vai trabalhando. Tem trabalhando e você vai se adaptando com os instrumentos. Cada instrumento é diferente, né? Então você vai entendendo como o instrumento funciona. E aí você consegue fazer esse tipo de medida direta. Tá? E se você precisar medir um objeto que é irregular? Imagina só um objeto como esse que está ilustrado no slide. Ele tem uma base regular, retinha, mas a ponta dele é tudo irregular. E aí eu pergunto qual é o tamanho desse objeto. Né? Então, e ele é tão irregular que eu não consigo saber exatamente qual é o tamanho dele. Mas eu uso uma régua. Então, se você for olhar aí, a régua ela é muito precisa. Só que o objeto em si não é preciso. Então, olha, eu tenho uma dificuldade aí. Qual é a altura do objeto? É a altura do valor mais alto? É do meio ali ou então mais embaixo? Então, uma ideia que você... né? Então, eu estou aqui ilustrando um caso em que eu tenho um objeto. Esse objeto ele é irregular, então eu não consigo obter um tamanho, uma precisão boa na medida. Por mais que eu use uma régua, eu não vou obter uma segurança no meu resultado ali menor do que talvez 0,6 centímetros, como está mostrado aí. Né? Então eu poderia chutar ali que o tamanho do objeto é 6,6 e dou ali essa margem de 0,6 centímetros, que dá 6 milímetros. A régua está em milímetros. Então, eu não posso decorar uma regra como se a resolução da régua ela vai ser a incerteza sempre. Então, depende da minha dificuldade técnica ou prática de se fazer a medida. Então, é necessário que a gente faça essa interpretação, essa análise. Tá? Então, você usar um instrumento muito poderoso para medir uma coisa que é irregular, pode não valer a pena. Ou vice-versa. Então, tem que ver o que o instrumento está te dando e como que é o objeto, como que é o processo de medida. Lembrando que, se for uma medida direta, é rápida. Nas primeiras aulas do curso vai ser isso, medidas diretas. Mas daqui a pouco a gente vai querer, por exemplo, saber a velocidade do objeto. Velocidade é distância por tempo. Então, se eu tiver uma medida muito incerta na distância, eu vou produzir uma variação, ou seja, uma incerteza na velocidade muito grande, de forma que talvez eu não consiga nem ter um resultado plausível. Então, é importante a gente saber tirar o melhor dos instrumentos e fazer da melhor forma possível as medidas. O fato é que não existe uma fórmula única de se determinar a incerteza. Bom, a gente vai trabalhar isso ao longo do curso. A gente vai medir com diversos instrumentos diferentes, usando a nossa velha régua e paquímetro e vários outros instrumentos de medida. A gente vai trabalhar com isso na FISESP. Bom, em resumo, fechando esse vídeo aqui e frisando o ponto central da aula. Toda medida é feita com certa precisão
e o resultado só deve ser indicado até o último algarismo significativo. Então isso é talvez o ponto central aí dessa primeira aula prática que a gente vai realizar. Bom, essa discussão e vários outros exemplos você vai encontrar na apostila do curso, né? Lá tem vários outros exemplos e, enfim, das práticas que acontecem na nossa disciplina. Na aula em especial, né, na aula prática dessa semana, você vai obter lá, vai medir o diâmetro e a circunferência de vários objetos circulares. Então, vai encontrar experimentalmente a relação do número π. Então, isso vai aparecer experimentalmente. Então, isso vai ser o que você vai realizar na próxima aula prática, que na verdade é a primeira aula prática do curso. Não deixe de acompanhar esse conteúdo na apostila. Observe também que na apostila existem lá os apêndices, onde muitas dessas partes de cálculo, de como fazer alguma coisa, já estão lá separadinhas. Então, observem isso também. Até lá!